um projeto de lei no Brasil que propõe a criação do Exame Nacional de Proficiência Médica como um requisito obrigatório para a concessão do registro profissional de médicos no Brasil. Texto que está em análise na Comissão de Assuntos Sociais no Congresso Nacional. Para a gente entender melhor como funciona esse projeto, o que é que isso muda da formação dos médicos até o atendimento aos pacientes, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes é a doutora Caroline Dait, que é especialista em medicina legal e perícia médica. A doutora Carolina, que gentilmente atende o nosso Manhã Bandeirantes nesta edição de quinta-feira, autora do livro Alma da Perícia, e a quem agradecemos, doutora, pela atenção com o nosso ouvinte, pelo contato aqui com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um bom dia para a senhora. Um bom dia a todos. É com certeza uma satisfação falar aqui sobre esse tema que auxilia no que podemos dizer que é um controle de qualidade da medicina, né? Uma tentativa de beneficiar a população com isso. Nós podemos dizer, doutora Carolina Dait, conosco aqui no Manhã Bandeirantes, que é uma espécie de exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Depois de formado o profissional numa faculdade de Direito, ele tem que passar no exame da OAB. Seria mais ou menos algo assim para os médicos, se aprovada essa lei? Isso, a ideia é bastante semelhante. Então, o médico ele precisaria ser aprovado para fazer, então, um exercício legal da medicina. Atualmente, os médicos, quando se formam com o diploma de medicina, eles já podem atuar, então, em pronto atendimento, em unidades básicas de saúde. E com esse exame, então, ele teria que passar pela prova, né, obter essa aprovação para depois conseguir iniciar suas atividades. Então, claro que essa atitude por si só não assegura totalmente a qualidade da prestação do serviço daquele médico, porque é uma prova, né, isolada, mas é uma tentativa, né, de tentar, então, fazer com que o médico tenha um mínimo de formação, né, tendo em vista a quantidade gigante, né, de faculdades de medicina que temos hoje abertas, né, e que estão ainda em processo de abertura. Então, são muitos profissionais iniciando no mercado e agora tem, né, essa preocupação com a qualidade desse profissional. No caso dos formados em Direito, existe a regionalização das Ordens dos Advogados do Brasil. No caso dos médicos, seriam os conselhos regionais de medicina quem dariam esse aval, quem dariam essa condição de dizer que o profissional está apto a atuar? O processo da prova em si, né, então ainda está em tramitação esse projeto. Uhum. E aí toda essa estruturação com certeza ainda vai ser motivo de muita discussão, né, e é importante que seja da forma como será essa aplicação, até para que ela seja justa, né, e não beneficie um grupo ou outro qualquer, né? Então, que seja realmente algo que tem que ser muito bem pensado para trazer o melhor para a pessoa final, que é o mais interessado, que é a população, né, que acaba sendo atendida por esses profissionais. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes, conversando com a doutora Caroline Dait, especialista em medicina legal e perícia médica, falando sobre o projeto de lei que cria o Exame Nacional de Proficiência Médica no Brasil. Doutora, e o outro lado, né? As pessoas que estão contra isso, o que elas alegam? Por que isso não seria bom também? O outro lado para a gente contrapor aqui nessa balança. Olha, é algo assim, primeiro foi criado o problema, né? Então, uma liberação indiscriminada da quantidade de faculdades de medicina, já sendo questionada por toda a população médica, né, em sua maioria, sobre a qualidade do ensino.
Então, era um problema que já vinha acontecendo, o aumento da judicialização, os chamados erros médicos, né? Então, toda a preocupação na formação desse profissional. E aí, agora aparece a solução para esse problema, que não é necessariamente uma solução. Ela vai gerar uma grande movimentação do mercado, com cursinhos, igual a gente tem cursinhos para aprovação na OAB, a gente vai ter os cursinhos para aprovação do médico, e é uma prova. Médico, ele é uma pessoa boa para fazer provas, então ele já passou em um vestibular que é concorrido. Então ele vai fazer mais uma prova. Isso não garante que é um profissional totalmente capaz para atuar na medicina, porque a gente sabe que a medicina ela vai muito além de decorar o conteúdo e passar em uma prova. Ela precisa de responsabilidade, de consideração com o paciente e principalmente de limites técnicos, que esse médico saiba até onde ele pode ir. E não apenas passei em uma prova, eu posso fazer qualquer procedimento, né? Ele pode, como médico, sim, mas ele precisa saber julgar, né, o que ele está apto. E isso a prova não vai trazer, que é a ética, né, para o profissional. O Conselho Federal de Medicina já se manifestou a favor do projeto de lei, defende que a prova garante a qualidade dos profissionais, impedindo que aqueles que não tenham o preparo necessário consigam entrar no mercado de trabalho. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo também defende o projeto, mas sugere um modelo de avaliação ao longo da graduação. A Associação Paulista de Medicina também declarou apoio à proposta. Quem tem se mostrado um pouco mais resistente são os representantes de faculdades particulares que não concordam com a criação do Exame Nacional para Médicos, entendem que a proposta é uma barreira extra para quem está terminando a graduação. Há uma necessidade hoje, uma carência de médicos, principalmente no Sistema Único de Saúde, pelo menos esse é o sentimento que a população tem em geral. Isso é comprovado também pelos dados e pode, de alguma forma, demorar mais para esse profissional formado chegar até um centro de saúde, um espaço público que precise contratar um médico, doutora? O que nós vemos não é a quantidade de médicos, né? E sim uma desvalorização do trabalho do médico, que está cada vez mais buscando outras alternativas, tentando sair da atuação no sistema público de saúde exatamente pelas condições. Então, na medida que não há valorização, incentivo para que esse profissional fique exatamente nessas posições, pode dar a falsa sensação de que não tem médico, mas é que, na verdade, a vaga para esse profissional não está se tornando atrativa para que ele fique nessa posição. A avaliação longitudinal, com certeza, ela é muito melhor do que uma avaliação pontual, porque, como eu falei antes, médico é um profissional que estuda e passa em prova. Ele passou no vestibular, que hoje a gente sabe que tem faculdades que não é tão concorrido como era há anos atrás, mas ele estuda e passa, né? Então, ele faz várias provas durante a faculdade e ele passa. Então, o ideal é uma avaliação que realmente esteja alinhada com o aprendizado durante a faculdade, para assegurar que o aprendizado desde a base está sendo realizado da forma adequada, e não que o médico chegue no final da faculdade, depois de fazer 6 anos, talvez sem o estudo aprofundado que necessita, estude para um cursinho direcionado e passe em uma prova. Então, o ideal seria essa avaliação que não fosse exatamente pontual com uma prova em si. Doutora, e eu acho que, pensando na hora que chega na hora do vamos ver, vamos dizer assim, você acha que aumentaria a confiança dos pacientes nesses médicos por eles terem feito um exame e tudo mais? Ou você acha que nesse ponto, nesse quesito, não? Eu não consigo ainda visualizar que aumentaria a confiança, porque a população em geral, né, o médico hoje, ele é um profissional que está perdendo a confiança na população. O exame teria que trazer um reflexo muito grande na sensação de qualidade de atendimento. Ele vai trazer talvez uma melhora técnica,
pontual, né, para quem passou naquela prova e está no mercado, mas ao longo dos anos nós sabemos que o médico é um profissional que tem que continuar estudando sempre, né? Então esse exame é pontual, ele sai da faculdade e faz, e depois de muitos anos. Qual é o controle de qualidade disso? Inexistente. E a sensação do paciente de ser bem atendido passa, né, por todo um posicionamento do médico, né, de humanização, de cuidado com o paciente, além da técnica, né, de saber estabelecer os seus próprios limites como médico, e tudo isso, então, precisa ser levado em consideração. A avaliação do médico é complexa, né? Ela não é resolvida só com uma prova, com certeza. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Caroline Daites, especialista em medicina legal e perícia médica, falando sobre o projeto de lei em tramitação em Brasília para a criação do Exame Nacional de Perícia Médica, que ficou conhecido popularmente como OAB da Medicina. Doutora Caroline, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia à senhora, a toda a sua equipe. Agradeço a todos, um bom dia para todos vocês também.